Você já ouviu falar em borderline, Amanda? Já. É? A tradução, depois até o entrevistado pode explicar melhor, mas eu vou só dar um pitaco. É linha, a borda da linha, né? Se eu tiver errado, ele me corrige. Mas é um transtorno. Mas eu não vou falar muito. Eu digo que eu conheço, mas eu não vou falar muito, que o entrevistado. Não, eu perguntei porque você mesmo estava dizendo que você é muito curioso. E eu também sou curioso. Eu sou curioso eu passei a ficar curioso depois que um dos meus filhos foi, como é que se fala? Diagnosticado, não é? Deixa eu dizer, com transtorno autista. Então eu passei a ficar mais curioso com relação ao tema, aos diversos tipos de transtornos, né? E entender como é que funciona, né? É como a mente humana funciona, né, Valdomiro? Exatamente, né? Então a gente acaba ficando com curioso para entender, e às vezes a gente acaba se surpreendendo conosco mesmo, viu? Exato. Você acaba percebendo que, opa, bem perto da gente tem muito mais pessoas. Enfim, você acaba desmistificando muita coisa. Mas o transtorno borderline, para quem nunca ouviu falar com relação ao assunto, é um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. Instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor, impulsividade. Diagnóstico, claro, pode ser também feito através de diagnóstico clínico, ou seja, aquela pessoa que ela vai dar água pro vinho, como se diz, né? Do 0 a 80 em pouco tempo, e a gente se pergunta, mas o que essa pessoa não é bem certo, o que ela tem afinal de contas? Pode ser que ela tenha esse transtorno. O transtorno de borderline é tema de pano de fundo que a gente fala para um livro que inclusive a Amanda tava com ele ali. Sim. Pode até mostrar ali, Amanda, pega ali antes de mostrar o nosso entrevistado. Esse aqui. Como é que... On the Edge of Love. É na borda do amor, né? Isso, na borda do amor. É uma brincadeira ali com borderline, pro né? português. Isso. E o autor desse livro, ele está aqui conosco, é o Gustavo Machado. Então eu vou pedir para você puxar o microfone um pouco mais perto, claro. Né, Gustavo? O Gustavo é o nosso entrevistado de hoje para falar a respeito desse livro que ele está trazendo aí. É uma história de ficção, um romance, mas que usa como pano de fundo esse tema que é muito importante. Claro que a gente vai até inclusive era para estar aqui com ele a Larissa, que é psicóloga, para falar também do lado do aspecto do científico da coisa. Exato. Né? Mas a Larissa acabou não podendo estar hoje, então, mas a gente vai tentar extrair aí do Gustavo como é que foi a produção dessa obra, o que levou ele a escolher esse tema, enfim, todos os detalhes, indo um pouquinho além do livro em si. Tudo certo, Gustavo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde pessoal, boa tarde audiência. O livro, como o nome já diz, né, ele faz uma brincadeira com o termo borderline, né? Eu usei esse plano de fundo. Então, por isso que o nome do livro é Na Borda do Amor. Na Borda do Amor. Porque se relacionar com borderline é complicado, né? Ele tá sempre 880, ele começa o dia feliz, termina o dia extremamente irritado. E eu acho que quase todas as mulheres já se relacionaram com um cara borderline, talvez quase todas as caras já se relacionaram com uma mulher borderline também. Do nada, um relacionamento começar extremamente maravilhoso e as reviravoltas do dia a dia deixar isso quase que insuportável, né? Por isso que o tema é bastante abordado nisso, tipo, até que ponto vale a pena, no livro, no caso, né? Sim. Até que ponto a gente aguenta amar, por assim dizer, né? Não, a minha pergunta, a gente vai talvez perguntar também tanto do transtorno, mas um pouco mais do livro, né, caso que você escreveu. Mas o que te levou a pegar um caso de amor? Porque a gente pode ter borderline no trabalho, a gente pode ter borderline dentro do ônibus, em qualquer lugar, o que quer dizer. Mas no relacionamento, tu disse que ele é mais... acaba sendo mais profundo, criando mais problemas. Sim, nas relações interpessoais, né? O border, ele Isso, não precisa ser só namorado. Não, né? Tanto que, na verdade, a história do livro é o seguinte. A Natasha é uma menina que vem trabalhar em Balneário Camboriú e ela se apaixona pelo Guilherme, que é um piloto de corrida. E ele tem esse transtorno de personalidade borderline. Então, só que ela não sabe. Então, ela vai convivendo com ele, vai tendo esse relacionamento com ele até descobrir isso, entende? Então, a gente vai vendo os jogos de como é que funciona isso. Né? Um borderline é a pessoa mais apaixonante de se conviver, né? Mas ela também pode ser um caos se ela não se controlar, se ela não se cuidar, entende? Porque muitas vezes a gente pode ter, né? Acho que os números que a gente tem de pessoas com esse transtorno são, né, expressivos. E muitas pessoas podem ter e não saber que tem, né? Às vezes sofre e sabe que tem um tratamento, uma terapia para poder recorrer. Então o livro ele aborda bastante isso. A Natasha é veterinária, né?
Ela ali, né? Isso, ela cursa veterinária. E o que te levou a usar esse caso específico? Por exemplo, tu teve alguém por perto que teve um relacionamento sem amigos? Como é que aconteceu? Eu já emendo com a minha pergunta com a tua. Você teve alguma situação? Você falou, quem nunca teve um relacionamento e tal? Você já aconteceu com você também? Então, é que assim, ó, em 2021 eu passei por um processo de ressignificar muitas coisas na minha vida, né? Eu tive depressão, tive ansiedade e eu tive um relacionamento que foi maravilhoso e alguns momentos bem conturbado. E eu comecei a me autoavaliar escrevendo esse livro. Esse livro começa desde 2021, né? Então, com a Larissa, né? Ela me ajudou bastante nesse processo de autoconhecimento, né? Eu comecei a achar alguns aspectos meus muito parecidos com o borderline, né? Sim. Só que é difícil de se diagnosticar um borderline. Leva anos, né, para poder ter esse diagnóstico. Então, eu comecei a admirar e a entender como é que é uma pessoa borderline e qual é o comportamento, porque na essência o borderline ele é pura emoção, né? Ele sente muito, o que a gente sente de amor, ele sente extremo amor. É 100% o coração e zero razão, né? Zero e quando ele tá quando ele tá numa bolha de uma crise, sim, com certeza. Então, por isso que ou ele tá extremamente apaixonado ou ele não quer nem te ver perto. Eu estava dando uma olhada aqui, dados da Associação Brasileira de Psiquiatria mostra que estimam esse número de 2 anos atrás. Em torno de 2 milhões de pessoas são portadoras de personalidade borderline no Brasil. Quer dizer, é um número expressivo, né? É muito expressivo. Mas também é um número que pode ser bem abaixo do que realmente bem abaixo disso. Eu até confundo muito com bipolaridade. Porque que é comum, né? É comum. Até eu vejo muito na internet a bipolaridade atacando, digamos assim, sendo diagnosticada mais em mulheres. Porque geralmente mulheres são um pouco mais sentimentais. Não sei se é muito estereótipo, né? A ciência, mas eu não vejo muito homem com isso. Mas no caso, essa tua história foi algo real mesmo, né? Ti também. Por exemplo, o que eu posso te dizer é o seguinte: por mais que eu trabalhe com publicidade, eu sou apaixonado por cinema desde pequeno. Então, eu sempre estou escrevendo roteiro e tal. Inclusive, esse livro era para ser um roteiro cinematográfico, mas daí eu achei, putz, é tão profundo e combina tanto comigo que eu vou publicar. Exato. Eu vou trazer mais emoções que eu não consigo botar numa tela, né? Vou trazer mais pensamentos, então ele é na primeira pessoa e vou ver no que vai dar. Acabou que se tornou uma jornada para mim, né? Eu aprendi muita coisa comigo mesmo. O personagem, o Guilherme, eu não tenho borderline, né? Embora eu acredito que eu não tenha, né? mas eu me identifico muito, eu me identifiquei pra caramba com o Guilherme. E com a Natasha também, né? Então, por exemplo, a Natasha é uma menina que ela aguenta muita coisa por amor, né? E o Guilherme é o cara que flerta com a morte, ele flerta com a depressão, ele é muito intenso nas coisas, inclusive no próprio amor com a Natasha. E acho que isso faz do livro ser uma jornada única, assim. Então eu tento deixar bem cinematográfico no livro. Então tem ação, né? Tem amor, é comédia, é uma comédia romântica. E o final é bem... Tem plot twist bem legal. Quem escreve, eu já escrevi, sabia que eu já escrevi um livro? Já, mas nunca publiquei. Tá. Aliás, eu fiz um rascunho, viu, Gustavo? Ficou hoje em dia eu deveria ter uns 16, 17 anos. Sempre fui muito fã de suspense, de mistério e tal. E eu fiz e aí é engraçado que quando você escreve, por exemplo, o personagem é um homem. O personagem principal, na verdade, aqui é a Natasha. É a Natasha. Nesse que eu vi, o personagem principal era uma mulher também. Era uma jornalista, e aí tinha toda uma história de suspense e tal. E é interessante porque quem está escrevendo tem que se colocar no lugar do personagem muitas vezes, né? E aí, isso que é engraçado, quando você vai fazer um personagem que é do outro, do sexo oposto, fica bastante complicado. Você conseguiu se colocar aí, falando agora do livro em si, e como é que você construiu o personagem, já que é uma obra de ficção? Então, foi um desafio. E eu vou te falar, foi uma jornada para mim única e incrível. Porque quando eu tava escrevendo sobre Natasha, aguentando o Guilherme, os transtornos, né?
eu tive que me colocar no lugar de pessoas que conviveram comigo por um tempo, né? Então, foi um autoconhecimento, assim, absurdo. Eu parava, refletia, escrevia, não é dessa forma que essa pessoa agiu, né? E tentava extrair disso conteúdo para compor a personalidade da Natasha. Tu dizes que, então, o livro, ele tem, digamos, pedaços de várias pessoas que passaram pela tua vida? Sim, tem. Tem sim. Tem. Claro. E em questão do livro em si, óbvio, demorou quanto tempo a escrever? Começou quando? Terminou quando? Publicado quando? Eu comecei a escrever o roteiro. Na verdade, não era sobre borderline, né? Era sobre um relacionamento muito parecido, piloto de corrida. Mas não era sobre borderline? Não, na verdade não era sobre um transtorno, né? Sim. Era sobre religião, né? Uma menina que era muito evangélica e o rapaz que era ateu. E havia esse conflito. Daí, com esse processo em 2021, de ressignificar as coisas, eu comecei a ter empatia por algumas coisas que, né? Eu comecei a entender, ver de forma diferente algumas coisas. E comecei a olhar para esse projeto de maneira diferente. Então, o livro foi se formando ali, né? Então, daí eu tive que colocar emoção e tal. Daí veio a questão do borderline. E foi publicado quando? Foi na semana passada. Tá disponível na Amazon. Olha. E físico, tem como adquirir? Tem sim, na Amazon. Na Amazon. É verdade, né? Kindle, o e-book ali na Amazon também. E o físico também, disponível. Como você até falou, Gustavo, a ideia é, quem sabe, num futuro trazer esse livro para um filme, alguma coisa do tipo? Sim. Quem ou não, que a gente tá vendo, a história é bastante interessante. E a gente sabe que a leitura tá tendo muito adeptos hoje em dia, mas ainda a questão de filme, de ver a situação, são muito melhores, né? Quem sabe num futuro, pode virar um filme, algo do tipo? É o meu sonho. Pra falar a verdade, se lendo esse livro, eu tentei não trazer uma leitura maçante. Então, parece meio um roteiro de cinema aqui. Claro, com muito detalhe, né? Muita descrição. Mas ele corre bem, ele tem os atos prontos, ele tem uma ação ali, uma coisa que instiga para ir pro próximo. E eu acho que ele tá bem formatado para também, né? Possível projeto de um filme. E você chegou a conversar com alguém que faz filme, que trabalha também com um roteiro de cinema? Então, tem pessoas aqui em Brusque que tem, na verdade, Café Preto, acho que né? Filmes. Eu acredito. Do Sérgio Azevedo, ele teve um tempo aqui até, se lembra? Não sei se você tem lembra. Café Preto, Griot, tem várias produtoras. A Griot eu conheço, trabalhei com a Griot. Eu fiz um conteúdo com a Griot também. Sim. Você chegou a conversar com eles para tentar alinhar alguma coisa? Não, ainda não. Eu estou no processo de divulgar o livro, né? Eu quero ver como é que vai ser a opinião do pessoal que lê. As pessoas que leram gostaram, algumas choraram no final. Então, para mim, eu acho que tá trazendo um certo impacto que pode ser bem interessante pra tela. E pra tela a gente emociona mais. Uma coisa que eu observei, você tá com uma estrela de Israel ali. Você significa o quê? Isso aqui? Eu tenho a minha espiritualidade bem... então eu sabia, porque eu já vi, pensei, eu vou perguntar isso pra ele. O livro não traz aqui, né? Mas a outra versão dele, sim. Esse é o volume 1, eu tô planejando o volume 2 já. Na verdade, ele era um livro bem maior, e daí eu tirei muito para poder condensar no volume 2. Porque no volume 1 eu queria mostrar como é que é um relacionamento com uma pessoa borderline. Mas da perspectiva de quem não tem borderline, né? De quem está se relacionando com. E no volume 2 a ideia é ir mais a fundo na mente do Guilherme, por assim dizer. Então, eu vou precisar de mais consultorias com a Larissa, entender mais, estudar mais e poder trazer isso. A Larissa que ele refere é a Larissa Garcia, que é psicóloga, né? E principalmente ela atende acho que o público mais jovem, e já esteve aqui conosco em algumas oportunidades e falando sobre transtornos e sobre outros temas, né? Acho que o Matheus quer... Sim, até aproveitar, né, Gustavo? O livro ele foca só nos dois personagens ou tem outros personagens por fora que ajudam a desenvolver a história? E até aproveitando, tem essas inda e vinda entre o casal no próprio livro, porque a gente sabe que esses relacionamentos são bastante complicados, né? No livro ele mostra essas inda e vinda, ela tentando buscar ele ou ele buscando ela durante o trajeto do livro? Tem sim, né? Tem personagens em que criam inspirações pro próprio casal, né? Pra própria Natasha, que ela precisa de um norte do que ela quer. Ela ama muito ele, ela é muito apaixonada por ele. E tem ele tendo as explosões dele, ele se arrependendo amargamente depois e tentando reconquistar ela, ou tentando curar um pouco da ferida que ele deixou nela. Então, sim, é bem realista em cima disso, né? Guilherme não era mais o mesmo. Desde a corrida no Azerbaijão,
ele parecia estar preso em um redemoinho de emoções que o afastava de tudo e todos. Essa frase, eu acho que pode escrever bem, porque eu já percebi que, assim, na internet, eu vejo tudo na internet. A internet é o ponto principal. Que as pessoas, elas falam, nossa, tive uma crise, me tranquei no quarto pra não machucar ninguém. Às vezes crise de raiva, né? Mas, Gustavo, tu disse que quer lançar uma segunda parte do livro, né? O volume 2, assim. Aí teria, talvez, a segunda parte do plot twist É que o plot twist, no caso, pra quem não sabe, é a reviravolta no final do filme, Isso. né? Teria uma continuação, quando tudo tá mais calmo. Eu não sei como termina o filme, o livro também. Como Você não vai contar o final do Não, livro. nem- Já não li deu o um final. spoiler aí. Não vou... Então, pior que o volume 2, ele tá inteiramente ligado Ah, sim. ao final do filme. Ele já começa com o baque. Sim. Já começa com Sim, o baque. Já é sim. pra chegar, Sim. literalmente... Já vai dentro da Sim. cabeça do Guilherme. Eu gosto assim, tu vai lendo e tu não quer parar. Tu precisa fazer as coisas, não quer parar de ler o livro. É que ele envolve, né? Quando você Sim. tem o autor faz essa produção de uma linguagem também fácil, que vai muito da criatividade, né? Porque aí você consegue prender o leitor ali. Quanto tempo que você levou para fazer o livro, Gustavo? O processo levou uns 3 anos. 3 anos. Uns 3 anos, mas dedo no teclado, alguns meses. Alguns meses. Alguns meses para poder deixar tudo Para poder estruturado, né? deixar tudo, né? O que mais deu trabalho foi a formatação dele, né? Então, é que a ideia estava muito pronta, né? Sim. Eu trabalho, o meu esquema de criatividade é com cards, né? Então eu deixo vários cards, 30 cards, 10 para cada ato e vou trabalhando em cima dele. E é o mesmo esquema de roteiro de cinema. Sim. E eu escrevo há um tempo já, né? Então, eu tenho esse hábito dessa organização que deixa as coisas mais fluidas e rápidas. Agora eu gostei, bonito a capa dele, todo, né? Olha só, mostra aí pra nós de novo aí, Anderson. Olha assim. Amanda, você que é boa de inglês aí. On the Edge of Love, On é isso? the Edge of Love. Meu inglês ele é terrível, né? Ele é terrível. Mas tá aí então uma boa dica. Só repete onde é que o pessoal consegue encontrar o Gustavo. Na Amazon. Na Amazon? Vai lá na Amazon, na Borda do Amor ou On the Edge of Love e já vai aparecer. E tu tem... Desculpa, Não. pode perguntar. Não, tens alguma rede social que as pessoas possam estar te seguindo? Vocês acompanhando podem o trabalho? acompanhar meu conteúdo. Eu também estou publicando conteúdos em audiobook, né? No meu Instagram, G-U, _ Gaosca, G-A-O-S-K-A. Gaosca. Muito bem, tá feito aí o registro, então agradecer aí ao Gustavo Eu que Machado. agradeço o espaço, uma honra estar aqui com E vocês. sucesso aí, né, viu, Gustavo? Obrigado, E viu? tomara que logo a gente bata um papo novamente falando sobre o volume 2. Claro, claro, espero. Maravilha.